A maneira que uma pessoa aparece e o comportamento que ela exibe não correspondem a quem ela realmente é. Essa é apenas a sua persona, uma palavra que designa a máscara do teatro antigo e que o psicólogo Carl Jung utilizou para se referir à máscara que uma pessoa veste socialmente. Segundo Jung, a pessoa ideal, sem defeitos, não existe. E se alguém que você conhece está sempre aparecendo gentil e agradável e infalível, isso pode ser o sinal de uma sombra não integrada. Para viver, se trata justamente de realizar a tarefa que é integrar todos os lados de nossa natureza em um self, um processo que Jung chamou de individuação. Quanto menos consciente nós somos de nossas facetas violentas, invejosas, rancorosas ou pervertidas, mais nós projetamos essas facetas nos outros e contribuímos com os maiores problemas da vida em sociedade, entre eles a intolerância, o racismo, a xenofobia, o machismo, entre muitos outros. A dualidade é uma peça-chave no quebra-cabeça da natureza humana. Assim como a luz projeta uma sombra, a consciência projeta a sombra psicológica. A sombra é aquilo que nós não queremos ver em nós mesmos, seja por medo, vergonha ou simplesmente por não se encaixar com a imagem idealizada que nós nutrimos de nós mesmos. Veja bem, não se trata de um conceito abstrato, distante de sua realidade. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você a viver de maneira mais consciente consigo mesmo. Vamos explorar as várias manifestações da sombra em nossas vidas cotidianas, como ela pode aparecer nos relacionamentos e até influenciar aspectos mais amplos da cultura e da sociedade. Em O Eu e o Inconsciente, Jung escreveu: todo o inconsciente está situado na posição de uma sombra em relação à consciência. Quanto menos ela se funde com a consciência, mais escura e densa ela é, e mais ela tem uma qualidade infernal. Jung descreve a sombra como a parte de nós mesmos que é relegada ao inconsciente, muitas vezes por conter elementos que preferiríamos não reconhecer, nossos instintos mais primitivos, desejos reprimidos e características que a sociedade considera inaceitáveis. Ao rejeitar ou ignorar a sombra, perdemos a oportunidade de compreender mais profundamente quem somos. Muitas vezes, a sombra se revela através de projeções. O que negamos ou reprimimos em nós mesmos, nós frequentemente atribuímos a outras pessoas. Pense em situações em que você tenha uma forte reação emocional a alguém. Jung argumenta que muitas vezes essas reações intensas indicam projeções de nossa própria sombra na outra pessoa. O bullying na escola pode ser um exemplo. Ou, no filme Beleza Americana, o personagem do pai hostiliza o filho e age como um estereótipo do masculino bruto, pois, como vemos no final, ele é um homossexual que se reprime. O personagem do vizinho hostiliza os homossexuais porque ele não quer ter contato com esse lado que é presente na sua própria natureza. Além das projeções, a sombra também se manifesta em padrões repetitivos em nossas vidas. Muitas pessoas acabam repetindo o perfil dos seus parceiros em diferentes relacionamentos amorosos, com as mesmas disfuncionalidades. Algo me diz que você sabe do que eu estou falando, não sabe? Muitas vezes essas repetições têm raízes na sombra não integrada, como se a vida nos desse renovadas oportunidades até que a gente aprenda e esteja pronto para uma próxima fase. É importante destacar que a sombra não é um fenômeno exclusivamente individual. Preconceitos, estereótipos e até mesmo conflitos sociais podem ser expressões coletivas da sombra. Nós vimos o que a sombra é e como ela se manifesta. Agora vejamos como integrá-la. Jung reconhecia que não é uma tarefa simples. Envolve autoexame, reflexão, atenção aos comportamentos e, se possível, a orientação de um terapeuta especializado. A sua sombra pode ser sublimada em atividades criativas ou produtivas. Artes e esportes são importantes aliados. Ponha a exame
a moralidade que você buscou obedecer a vida toda pela imposição social. Seja sincero e elimine as impurezas da hipocrisia que seu filtro encontrar, independente da opinião alheia. Muitas pessoas vivem no medo ou na repressão achando que isso é bom e correto. Isso é triste. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro acorda. O objetivo é a totalidade do self, não a perfeição. Como Jung escreveu em Aion, não há iluminação sem escuridão, e não há totalidade consciente sem inconsciência. A iluminação exige a escuridão e a totalidade exige a inconsciência. Integrar a sombra não significa abraçar impulsos destrutivos e prejudiciais. Trata-se de reconhecê-los e canalizar a sua energia de maneira construtiva. Ecoando as palavras de Nietzsche em Além do Bem e do Mal, aquele que luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um. Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você.